Ô, Monique, a gente tem visto aí muitas matérias, informações em relação a um clima muito tenso. Tenta explicar nesse início o que de fato está acontecendo nesse Flamengo. A gente até conversou, se eu não estou equivocado, na semana passada, e eu te perguntei, eu falei, poxa, tem alguma coisa diferente em relação a bastidores, questão do próprio Sampaoli? Você, pô, até o momento não tinha nada, só que as coisas foram piorando, pelo menos as informações que a gente vem escutando e vem olhando, vem lendo as matérias e tudo mais. Explica pra gente, tenta explicar resumidamente pra gente começar esse bate-papo, o que tem acontecido, que clima tenso é esse no Flamengo, o Monique. Bom dia mais uma vez. Bom dia para vocês, para todo mundo que está com a gente. Não há hoje ainda, nesse momento, uma resistência ao trabalho do Sampaoli. Há uma chateação com algumas decisões do Sampaoli, mas não uma resistência ao trabalho dele. Mas essa questão do clima é uma questão que passa menos pelo Sampaoli e tem mais relação com o elenco. E acho, Vitor, na minha opinião, que o estopim para isso tudo vazar, porque isso tudo vazou na imprensa, começou a ser divulgado, as informações começaram a chegar até a gente no dia de ontem, depois do que aconteceu com o Marinho. Para a gente voltar um pouco mais no tempo, a gente sabe que o Flamengo do passado, de 2019 até o de 2020, tinha um clima muito bom de vestiário, porque tinha líderes muito fortes de vestiário, como o Rafinha, o Diego Alves, o Diego Ribas. Então, não era um ambiente 100%, que não tinha nenhum problema, que não tinha nenhuma rixa, mas era um ambiente que tinha líderes muito fortes e aquilo ali era altamente controlado. Tanto que vocês vão lembrar, era muito comum a gente ver muitas fotos e muitos vídeos do elenco do Flamengo em aniversários, em festas, em confraternizações do elenco, de familiares do elenco, sempre com todo mundo muito junto. De uns tempos para cá, isso foi se perdendo. Hoje é muito raro a gente ver alguma coisa de confraternização de jogadores do Flamengo juntos com o atual elenco. O que a gente vê são pequenos grupos, né? E isso é normal, na minha visão, dentro de qualquer lugar onde muita gente trabalha, a gente vai ter afinidades e vai criar pequenos grupos. Só que isso foi interferindo cada vez mais no ambiente. O Rafinha foi embora, o Diego Alves foi embora, o Ribas foi embora, que eram caras muito importantes, e essa liderança dentro do vestiário ficou dividida. Isso já era conhecido, a gente já sabia que o Davi era um cara que tinha muita voz com os mais jovens, que tentava ajudar os mais jovens, que era um nome importante, mas que nunca foi capitão do Flamengo. A braçadeira continuou com o Everton e depois passou o Gabriel, que é um cara que também tem uma voz muito forte dentro do vestiário do Flamengo. E aí, de algumas semanas para cá, alguns fatos foram acontecendo que já chamavam a atenção para o clima. A gente pode lembrar de alguns aqui. Por exemplo, aquela postagem do Gabigol, volta logo Arrasca, só você me enxerga, sobre a questão de tocarem a bola para ele ou não, que foi algo que a gente até discutiu numa prorrogação aqui, depois de jogo, na ocasião. Agora, mais recente, a fala do Felipe Luiz, depois do empate com o Nublense, dizendo que não era um problema físico, que era um problema técnico e tático. A gente até comentou sobre isso aqui. Isso pegou muito mal, tanto que o Felipe foi ligar para um membro da comissão técnica do Sampaoli para pedir desculpas, e a galera que trabalha com o Felipe, staff dele, garantiu que ele não queria fritar o Sampaoli ou que não era uma indignação com o Sampaoli. Então, ele se desculpou internamente. Então, são várias pontas desamarradas. E aí, o que aconteceu ontem é que, com a situação do Marinho, acabou sendo um estopim e tudo isso vazou de uma outra forma. Houve uma insatisfação muito grande por parte do Marinho, porque ele foi multado, e esse ato de indisciplina foi divulgado no dia de ontem, que era aniversário dele, de algo que aconteceu no começo da última semana. Então, para recapitular para a galera que está com a gente sobre o Marinho, antes do jogo contra o Nublense, o Flamengo ia viajar na segunda-feira passada para o Chile. O Sampaoli tinha dado uma ordem que mesmo quem estava com dores era para viajar, e eles iam avaliar quem teria condições de jogo ou não. Então, vocês vão lembrar, o Arrascaeta viajou, o Matheus França viajou, o Léo Pereira viajou, o Arrasca e o Matheus foram cortados do banco, o Léo ficou no banco, entrou no segundo tempo, mas não estava 100%, e o Marinho era para viajar junto com esse grupo. O Marinho tinha relatado dores musculares, passou por um exame, o exame não constatou lesão, constatou um edema, e o Marinho disse que não viajaria porque ele não iria para o sacrifício. E aí ele foi lá para dentro fazer o trabalho dele na sauna, na academia, enquanto todo mundo estava entrando no ônibus. E aí, quando foram fazer a contagem para ver os jogadores, viram que estavam faltando o Marinho. O Sampaoli pediu para chamar o Marinho e ele se recusou
a viajar, e aí foi daí que surgiu esse ponto de indisciplina, que o Marinho acabou sendo multado. No momento, o Marinho está fora dos planos do Flamengo, acho que não só por esse ponto, né, já é uma sucessão de coisas até em relação a rendimento e custo-benefício, né, acho que a gente pode falar assim, e o Marinho está treinando em horário separado, o elenco treinando na parte da manhã, na maioria das vezes, e o Marinho à tarde. E aí, depois disso, né, isso foi só aquela ponta do iceberg, estourou tudo e veio à tona, que é esse problema, um problema de vários grupos que falam línguas diferentes e há insatisfações, jogadores que estão há mais tempo juntos, que tem mais afinidade com outros que não têm e não consegue se chegar a um consenso, e aí uma fala de um com uma fala de outro publicamente, que incomoda aqui, que incomoda ali, não tem aquela coisa do correr pelo outro, do se fechar, entendeu? É um ambiente mais ou menos assim, e junto com isso, tem algumas decisões do Sampaoli que incomodam, como por exemplo, isso nunca foi falado abertamente, mas ele só foi dar a primeira folga depois de 29 dias de trabalho. Isso gerou incômodo. Era um momento delicado, um momento que o time precisava se reerguer, não se foi falado sobre isso publicamente, mas isso gerou incômodo. Essa questão da viagem para o sacrifício também gerou incômodo. O Marinho acabou se rebelando, né, dizendo que não iria, mas gerou incômodo dentro do grupo para outros jogadores que também viajariam no sacrifício. Outra coisa que tem gerado incômodo: quando o Flamengo voltou da Argentina contra o Racing, empate em 1-1, o Flamengo chegou na madrugada no Galeão e foi de ônibus todo mundo direto para o Ninho do Urubu para treinar de manhã. Então, isso gerou incômodo, né? Então, é uma coisa de um grupo que tem várias pontas desamarradas, e aí, é por isso que eu falei no começo, Vitor, eu não vejo o Sampaoli como o centro do problema, entendeu? O problema está no grupo. E aí, obviamente, isso às vezes acaba resvalando em algumas decisões do Sampaoli, mas é um problema de um grupo que não tem um consenso, que cada um fala uma língua e que está acostumado com um outro ritmo, né? E um grupo que tem muito poder. Então, acho que, no fim das contas, o Sampaoli não é o centro do problema, o centro está mais nessa amarra dos relacionamentos ali de vestiário, de liderança. E vocês podem reparar, o Davi não tem aparecido para falar, ele é uma liderança dentro do vestiário, ele não tem aparecido para falar, inclusive está sendo muito criticado pela torcida, tem a questão do contrato. O Gabriel, ele fala no jogo lá na Argentina, se eu não me engano, depois ele também não aparece mais para falar. Eu disse isso no domingo, eu falei, levar o Matheus Cunha, no domingo não, no sábado, levar o Matheus Cunha depois do empate com o Cruzeiro na zona mista é brabo, né? Porque, o garoto tá ganhando agora uma oportunidade no gol, tudo bem, ele fez uma grande partida, fez defesas muito importantes, mas assim, é um momento extremamente delicado antes de um clássico contra o Fluminense. O Fabrício foi muito bem na saída de campo quando ele fala, não adianta jogar tudo contra o Fluminense e depois fazer 3 jogos de merda, ele usa essa palavra. Mas aí é o momento dos líderes colocarem a cara, é o momento dos líderes chamarem a responsabilidade, e é isso que tá uma nuvem negra, assim, sabe? Uma coisa meio obscura, que ninguém entende o que está acontecendo exatamente nesse vestiário. O curioso é que quando o Sampaoli foi contratado, a gente já tinha alertado, principalmente Ricardo Martins, pelo fato de cobrir muito o Santos, né? Já tinha alertado, e a gente sempre achou que o problema, se tivesse que acontecer, sempre partiria do Sampaoli, né? Pela maneira como ele lida com os funcionários, com as pessoas, como já foi relatado por pessoas de dentro do próprio Santos, e toda aquela história que a gente conhecia. Talvez seria ali uma contratação explosiva, né, que pudesse dar errado. Só que a gente vê, e aí o ponto que a Monique toca também eu acho muito importante, é a questão do Flamengo perder as suas lideranças. Hoje o vestiário do Flamengo tá aí. Mas o Sampinha chegou para isso também. O Sampinha chega para acabar com muita coisa que tinha no Flamengo de um tempo para cá. Para chegar metendo o pé no peito, o pé na porta, esse negócio de viajar, chegar e vai treinar, não sei não vai dar folga. Mas aí, Ricardinho, tem que ver até onde estão dispostos a dar esse poder para o Sampaoli, porque se vocês forem lembrar, o Paulo Souza também chegou com a promessa de que ele podia fazer o que ele quisesse, aí barrou o Diego Alves, aí entrou o Hugo, aí teve aquele monte de confusão, aí gerou um monte de incômodo e depois caiu. Porque assim, então, Monique, você está muito mais perto aí, você conhece muito mais o Flamengo do que qualquer um de nós aqui. Mas eu tenho poucas dúvidas que aquele moço que cantou aquela música, Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar, na reunião com o Sampaoli foi discutido isso.
São Paulo certamente Não, falou, ó, vou chegar e vou colocar o pé na porta, vou acabar com esse negócio de liderança de vestiário, vai ser no meu jeito, senão eu nem vou. Então, que é o seguinte, chegou, como é que chama o Araújo aí que chegou, né? Primeira contratação. Você pode esperar que vão vir mais 6 ou 7. Pode esperar. O Flamengo vai sair, vai contratar, porque vai mexer nesse elenco aí. Há, inclusive, uma esperança, não sei se esperança é a melhor palavra, né? Mas que os reforços que chegam na janela de meio de ano, que eles possam movimentar e acabar com essa acomodação. É isso. Nesse Perfeito. sentido, mas por enquanto só tem o Luiz Araújo e o Rossi, que nem foi um pedido do Sampaoli. Mas a ideia, né, o que se fala nos bastidores é isso, é tentar fazer uma reformulação, trazendo reforços para acabar com a acomodação. É isso. Talvez a ida do Marinho, possivelmente para o São Paulo, que estão negociando. Até se fala nos bastidores que, por mais que o Davi tenha jogado o jogo número X, que pode sair no meio do ano, aciona o gatilho, que pode ser que ele não fique, assim, porque ele também não queira e o Flamengo também não Quantos jogos ele fez, Monique, no Brasileiro? Porque tem a conta aí, né? No Brasileiro, vou olhar aqui para você, mas no total, se eu não me engano, acho que eram 20 jogos para acionar a cláusula, ficando... Não, eu digo para transferência do Brasileirão. De um clube pro outro, acho que são 7. Né? O Flamengo fez 8 jogos, ele não fez. Inclusive, ele não fez. Até sobre o Everton Ribeiro começou a se falar isso, né? Porque o Everton ainda não fez os 7 jogos. E o Corinthians quer muito. E ainda não renovou o contrato, né? Tem contrato até o final do ano, mas ainda não renovou. Então, assim, é um momento delicado, porque é um momento que a gente vê muita apatia em alguns casos dentro de campo e não há essa sintonia do lado de fora, esse fechamento, como a gente costuma dizer aqui no Rio, para conseguir sair desse buraco, sair dessa apatia, reagir, né? Então, aí se ganha na quinta-feira, dá uma bela de uma respirada. Agora, se for eliminado na quinta-feira, aí segura, irmão. Aí segura, hein? Você falou lá que o São Paulo talvez tenha tido essa conversa. Davi tem 4 jogos no Brasileiro, só pra trazer informação certinha. Você falou lá do São Paulo, né? Pô, ele chega aí com, enfim, querendo as coisas do jeito dele, talvez tenha de fato tido essa conversa. Só que em nenhum momento eu vejo o senhor Marco Braz cobrando os jogadores. Cadê a cobrança em cima do Gabigol? Mas será que ele não passou toda essa responsabilidade pro São Paulo? O São Paulo vai queimar o São Paulo e ele vai tirar o dele da reta? Eu não sei. Qual é a novidade se ele fizer isso? Pô, eu adoraria que meus chefes me tolerassem como o Landim tolera o Marcos Braz. A gente sabe dos compromissos. Eu falei Marcos Braz, perdão. Políticos tal, e políticos mesmo. Marcos Braz é um edil eleito, né? Não conseguiu se eleger deputado tal, e não estou demonizando quem usa um clube, porque usa colegas de mídia, enfim, cada um faz o que bem entender, até o que não entende, que é o caso específico do Marcos Braz, mesmo que com gelo no sangue. Negavelmente ele contratou grandes jogadores com o dinheiro que tem, que o Landim ajudou, que vem desde o Bandeira de Melo, que eles esquecem, mas enfim, passa por isso. Mas assim, de novo, não quero falar de novo, mas eu só vou falar rapidinho. Passa exatamente por uma diretoria que muda de treinador como muda de camisa belíssima, rubro-negra, mas é a mesma, muda de ideia o tempo todo e tira da reta o tempo todo. Essas questões do elenco são porque deixaram os caras mandarem no clube. Só pegando aquele exemplo do Paris Saint-Germain, um exemplo que não é muito bom, o Flamengo tem vários Mbappés. Eu gosto. São vários Mbappés que mandam. E agora contrataram e o time não joga. Tentar quebrar tudo isso. A melhor definição do Flamengo recente é do Fabrício Bruno ainda no gramado do Maracanã. O que ele fala do time. E com detalhe, a gente tá falando do Flamengo, até aquele meme que é o crise no Flamengo. O cara fez um negócio que parece as palavrinhas, né? Crise no Flamengo. Até quando o Flamengo ganha a Libertadores, ganha a Copa do Brasil, demite o treinador, traz o Vitor Pereira, o São Paulo, fica aquele vai não vai do Jorge Jesus de novo. Aliás, o seu Marcos Braz poderia falar. A capacidade de criar crise, assim. De novo, o Flamengo não perde há 6 jogos e parece que ele perdeu todos os jogos. Ô, Monique, você conhece bem aí o Marcos Braz. Será que ele põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, vendo o Dorival deitando e rolando no São Paulo, como o Dorival fez o ano passado no Flamengo? Será que ele dorme tranquilo? Eu imagino que não, mas o que a gente viu dessa gestão desde o começo é que dificilmente, publicamente, eles assumem um erro por escolhas. Assim, o Flamengo fez várias. Isso foi um erro mortal, nessa gestão, e nunca se foi falado sobre isso. Porque, no fim das contas, o Jorge Jesus chega depois de uma escolha errada
do Abel Braga. Sim, uma escolha que, não digo errada, não é a melhor palavra, mas que não deu certo. E aí o Jorge Jesus chega e vai na conta deles a escolha do Jorge Jesus, mas é uma mudança de rota. Sim. E aí foram outras escolhas também. O próprio Dorival, né? Do Domenech, quando vem o Dorival, depois da escolha do Paulo Souza, que foi uma escolha equivocada, e novamente com o Vitor Pereira, mas isso, não se fala sobre isso publicamente, né? Essa diretoria, a gente não vê ou não viu até agora assumindo que fez uma escolha errada. Mas na hora que o time ganha título, ele vai lá pro vestiário pra cantar, pra tirar onda, né? A hora que ele contrata errado e o Flamengo não anda, ele não sai junto com os caras que foram embora, né? Lembrando sempre, o Abel não foi demitido. O Abel se demitiu quando soube que ia ser demitido. O Dorival Júnior se antecipou a um processo de fritura quando o Dorival Júnior ficou sabendo que estavam contratando o Vitor Pereira. Nem isso eles conseguem fazer. Nem isso eles estão conseguindo fazer. Mas minimamente, não estou falando nem profissionalmente, com respeito humano. As pessoas. Né? Você quer completar, ô Monique? Não, eu ia dizer que se o Flamengo ganhar, conseguir eliminar o Fluminense, eu tenho poucas dúvidas que nós veremos um discurso nesse sentido de contra tudo e contra todos, e eu tenho poucas dúvidas que a gente vai ver isso. E o que eu pessoalmente, vivendo ali o ambiente, eu percebo que eu sinto falta, vivendo o ambiente, é dessa energia na hora que perde, de chegar e ter essa energia para falar, como o Fabrício teve. Então tem que elogiar o Fabrício, porque o que o Fabrício fez, para mim, é louvável, porque o torcedor quer ver essa energia quando perde. Não adianta ter essa energia para se posicionar e para falar quando ganha, quando consegue eliminar talvez um rival, se conseguir. Mas assim, se você for fazer o recorte, vai ser um fato isolado, como foi a atuação contra o Fluminense, um fato isolado dentro desse recorte, como citou o Fabrício. Então, isso é que eu acho que gera um incômodo externamente, e eu vivendo no ambiente, eu fico com essa sensação e falo várias vezes, por que quando perde, não vem aqui e se emprega a mesma energia que se emprega quando consegue uma vitória relevante, eliminar um rival? Enfim, então assim, eu tenho poucas dúvidas que a gente vai ver esse discurso se o Flamengo vier eliminar o Fluminense. E são dois clássicos, né, Monique? 2 clássicos seguidos, né? Depois tem o Vasco na segunda-feira e depois tem o Racing dentro de casa na na quinta-feira. Aliás, o Flamengo vai classificar na Libertadores em segundo do grupo? É uma incógnita. Não, vai classificar. Não, vai. Porque o tal do... Hoje é impossível cravar. Não, vai. Pode ficar tranquila que vai. Eu acho que vai. Porque também, mas é isso. Vai jogar com o Nublense e com o tal do outro, que eu nem sei o nome aí. É Racing e Alto. Então, vai fazer os resultados. Ainda é muito arriscado. Pode até empatar com o Racing, mas vai classificar. Você acha arriscado? Pela unidade dos outros. Porque depende muito se os caras vão querer jogar ou não, entendeu? A gente fala de um Flamengo e a gente se baseia no que essas peças de jogadores já fizeram. Só que a gente tem que levar em consideração também que tem jogo que os caras não querem jogar, os caras não querem correr, os caras não querem marcar, aí fica difícil. Você acha que de repente hoje é mais fácil existir um movimento de troca ou reformulação no elenco do que do próprio jogador? Porque assim, a gente sempre viu, quando as coisas não estão... Treinador, né? Não vai, pode trazer o JJ não, que não vai funcionar. Porque assim, a gente sempre vê um movimento de, não tá dando certo, técnico... O Flamengo fez isso muitas vezes. Tudo bem, mas hoje talvez seja o momento mais próximo de existir uma reformulação do que mexer na parte da comissão técnica. Você entende que é assim, Gi, também? Eu acho que não adiantaria nem trazer o JJ, porque do jeito que tá, a primeira derrota, o primeiro problema, os caras já iam dar chilique. O Flamengo tem muita dívida. O Gabigol reclama que o Gabi, né? Não é mais Gabigol. O Gabi reclama quando não tocam a bola pra ele. Ele não quer saber se o resultado foi bom, se os outros companheiros estavam melhores posicionados, ele só pensa nele. Nele ser estrela, nele ser estrela. Os caras reclamam que o Sampaoli deu um treino depois de um jogo ruim. Brincadeira isso aí. Depois de 40 dias de férias. Não. Os caras reclamam de tudo. Parece que tá ótimo, entendeu? Eles não querem saber se o Flamengo tá se ferrando, se o trabalho é ruim. Eles não querem saber. Eles querem a folga deles. Uns caras que ganham muito bem. O salário do Marinho é mais de 300 mil e reclamando ainda que não quer viajar. Vocês entendem que de repente a questão de acomodar do tipo, já ganhei tudo aqui. Não, mas aí você precisa mexer no elenco. E tem alguns jogos que a sensação que passa pra fora é que a postura é de que a qualquer momento a gente ganha esse jogo aqui. Contra o Nublense, a sensação que fica pra fora é uma leve soberba de tipo, daqui a pouco a gente resolve isso aqui.
e aí não sai do lugar. Então, o que eu acho assim que a Gi falou, e eu concordo com ela, de hoje a gente não dá pra cravar que o Flamengo vai se classificar. Impossível porque isso. O Flamengo hoje é um time muito irregular. Você não vai mais ao Maracanã tendo certeza se vai ser uma boa atuação, se o Flamengo é favorito contra alguém, se o Flamengo até em jogos em que ele faz um recorte de jogo bom, de repente ele se perde. O Cruzeiro foi assim. O Flamengo tomou o gol muito cedo, mas fez um bom primeiro tempo, diante das circunstâncias, mas no segundo tempo virou uma coisa de maluco. Então, Monique. Pra vocês terem uma ideia, rapidinho, Ricardinho, a gente fez uma brincadeira com os torcedores no Maracanã no sábado, e aí a gente levou vários emojis para eles escolherem qual era o emoji que definia o momento do Flamengo. E assim, quase que 100%, a galera escolheu aquele emojizinho assim, que era muita gente usando a palavra desconfiado. Porque é isso, assim, não tem mais confiança nesse time. Não tem confiança que esse time vai entrar quinta-feira e vai ter outra atuação como aquela que teve no jogo de ida contra o Fluminense e conseguir sair dali com a classificação. Não há essa confiança. Então, na minha visão, também não há essa confiança de que o Flamengo vai conseguir essa classificação assim tranquila. Se o Flamengo não classificar para as oitavas de final da Libertadores da América, fazer uma tatuagem, vai ser um dos maiores vexames da história do Flamengo no grupo que ele está. E se isso acontecer, o Flamengo tem que mandar embora do presidente ao que acabou de ser contratado aí, o Araújo. Tem que mandar todo mundo embora. Isso, o Flamengo tem obrigação de classificar no grupo que ele está. Obrigação.